tarde, pessoal. Primeiramente, queremos agradecer a presença de todos vocês, a participação nesse nosso primeiro workshop do período da tarde. Eu me chamo Fred e eu trabalho no time de Relações Institucionais da Conexis Brasil Digital. Quero agradecer a oportunidade de estar participando desse painel, desse workshop, na verdade, contando com grandes feras. E aqui eu queria fazer um cumprimento inicial ao Ricardo Dickmann, que é talvez o principal fera que eu conheço nesse tema, responsável por grandes avanços que a gente tem na legislação nacional. Bem, para esse painel nós vamos contar também com a participação de 3 convidados que com certeza vão abrilhantar o debate sobre o assunto. O tema do nosso workshop é Legislação de antenas, os avanços e os pontos de atenção. Acredito que todos aqui tenhamos ciência de que as antenas são fundamentais para que tenhamos um avanço da nossa conectividade e podermos finalmente implementar, por vias de fato, a tecnologia do 5G no nosso país. E para a gente poder fazer esse debate, gostaria de convidar aqui à mesa Germano Brem, secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Licenciamento de Porto Alegre. Convido também Paulo Viveiros, diretor jurídico, consumidor, trabalhista e ambiental da Claro. E convidamos também para se juntar a nós aqui na mesa Otto Solino, chefe de gabinete do conselheiro Arthur Coimbra na Anatel. Bem, pessoal, antes de a gente iniciar esse debate, vamos apenas daqui dar uma pontuada como vai ser o nosso formato. Então, inicialmente, nós vamos começar com uma fala livre, aberta, por cerca de 5 minutos dos nossos convidados, onde eles poderão passar um overview para a gente sobre o tema, trazer as suas primeiras considerações. Posteriormente, nós vamos iniciar uma rodada de perguntas e respostas, obviamente. Essas perguntas foram elaboradas pela nossa equipe do Painel Telebrasil, e no final, caso nós tenhamos um tempinho restante, nós faremos uma abertura de microfone aos nossos convidados aqui que também estão acompanhando e prestigiando o nosso debate. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu gostaria de convidar para que comece fazendo as suas considerações o nosso colega Paulo Viveiros. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer à Conexis pelo convite. E eu queria dizer que estive aqui há uns 3, 4 anos atrás, não sei se o Ricardo lembra, acho que uns 3 anos. Depois da pandemia, a gente perdeu um pouco a nossa... E o quadro era sinistro, O quadro era bem preocupante, não sabíamos como enfrentar um cenário adverso para a infraestrutura de telecom. E tínhamos aqui 2 representantes do poder público, um representante do município de Porto Alegre e uma representante do município de Fortaleza. E tínhamos aí um universo de municípios para desbravar, capitais super importantes para tentar mudar um cenário que era extremamente inviabilizador do setor de infraestrutura de telecomunicações. Hoje o cenário é bem mais agradável, é bem mais positivo. É claro que o desafio continua extremamente relevante. O Brasil tem 5.500 municípios e cada um com Câmara de Vereadores, com Ministério Público, com Prefeitura e a sociedade de uma maneira geral, as entidades, as associações e por aí vai. Hoje, temos um movimento acontecendo em vários municípios, muito fruto da provocação que foi feita pelo setor, que também foi movimentada pela própria sociedade, percebendo a necessidade de se melhorar a infraestrutura. E algumas legislações, aproximadamente 100 municípios, já fizeram movimentações, alterações na legislação, tornando essa legislação mais aderente a uma infraestrutura que é essencial para o país. Nós falamos muito de portos, falamos muito de infraestrutura de estradas, malha ferroviária,
E a área de telecom é uma área tão vital quanto, né? Afinal de contas, o futuro, o presente e o futuro já demanda do setor de telecomunicações uma infraestrutura capaz de atender uma demanda cada vez mais crescente e suprir aonde ela é deficitária, né? A ideia que passa hoje pela cabeça das principais figuras do poder público municipal, afinal de contas, é uma legislação preponderantemente municipal, alguns estados até têm questões ambientais, mas a ideia é de que precisamos, sim, regular a implantação de infraestrutura de uma maneira que atenda às necessidades da tecnologia e também não torne o município inabitável ou numa situação de dificuldade pela proliferação de infraestrutura. Tivemos a legislação de Porto Alegre, foi extremamente importante, seja porque permitiu uma evolução significativa na melhoria da infraestrutura, seja porque também serviu, né, nós utilizamos e com muita frequência o exemplo de Porto Alegre como algo que precisa ser olhado com atenção por todas as demais prefeituras. Tivemos recentemente a legislação de São Paulo, muito, muito importante. Imagine São Paulo, uma cidade com a dimensão e com a importância que tem para o país, a economia, com situações assim extremamente vexatórias. A pandemia escancarou a necessidade disso. Muitas prefeituras compraram tablets, vocês devem ter visto na mídia, né? Compraram tablets e ninguém conseguia usar, né? Porque a periferia não tinha e ainda não tem uma infraestrutura capaz de atender às necessidades daquelas pessoas que moram ali, né? E Rio de Janeiro, recentemente também uma nova lei, inclusive viabilizando a regularização do que já existia antes, né? Porque não é só daqui para frente, nós temos que resolver o daqui para frente, mas temos que tratar também do que existe hoje já de infraestrutura, né? E o nosso desafio nesse processo é tornar essas leis com requisitos que façam sentido, porque também é complexo você dialogar, debater sobre um tema muito técnico com pessoas que não conhecem o tema, né? E aí se utilizam muitas vezes do princípio da precaução, né? Que se você não tem certeza que faz mal, tá? É melhor precaver, é melhor agir com precaução, né? Ou seja, você não precisa nem ter certeza que faz mal, para evitar que seja maléfico, né, cause dano, o princípio da precaução. E aí estabelecem recuos inviáveis, né? Nós tivemos um recuo de 5 metros, 3 metros. Né? São Paulo estabeleceu 1,5, né? Para postes, isso contando da base da torre. Então, assim, são avanços bem significativos. O licenciamento declaratório, o autodeclaratório, aquele que a empresa preenche, né, um cadastro dentro de um sistema, anexa documentação, e aquilo permite o licenciamento, e se algo estiver contrário à lei ou prejudicando de alguma maneira, né, o município tem os mecanismos que a lei permite para que isso possa ser retirado, né? Um desafio ainda que temos é a segmentação do processo, passar por vários órgãos. Tem situações que você passa por 4, 5 órgãos, né? A própria prefeitura, depois o patrimônio histórico, algumas vezes o órgão ambiental, e nesse processo você leva meses, anos até. Nós temos processos protocolizados na prefeitura, de uma maneira geral, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque não se delibera a respeito daquele processo. E o que é mais incrível é que não são empreendimentos complexos, né?
não são empreendimentos complexos. Você pode até entender que um processo de licenciamento de um shopping, de um prédio, de um condomínio ou de um conjunto habitacional requeira, né, uma análise mais demorada, uma análise mais atenta a alguns aspectos, né, de o quanto aquele empreendimento vai concentrar de pessoas, enfim, tem os requisitos que os especialistas conhecem bem mais do que eu. Uma estação radiobase, uma antena, né, é algo que não tem uma questão de segurança, sim, né, a estrutura tem que ser absolutamente segura para que para que não haja risco de acidente, mas a Anatel faz o licenciamento das antenas da radiofrequência, então não se vislumbra risco, né, de natureza ambiental, não se faz supressão de vegetação para que se exija o licenciamento ambiental. E esses são os desafios que nós estamos hoje nos deparando, né, negociando, dialogando com a Prefeitura, trabalhando com a Câmara de Vereadores, subsidiando de informações a respeito desse processo. E a nossa expectativa é de que, como já existe uma certa onda, né, eu estou falando uma certa onda porque ainda estamos trabalhando em convencer determinados municípios a entender que isso melhora a economia do município, o 5G, né? Não preciso entrar muito no detalhe, o evento tem abordado bastante a questão da implantação do 5G no curto prazo, no médio prazo, e a necessidade de se dotar esse país de tecnologia para prover educação, prover desenvolvimento, melhorar a economia, e esse é o nosso desafio. Então, como palavra aqui inicial, temos muito a celebrar, temos um desafio gigante pela frente. Os casos que nos trazem satisfação estão sendo usados junto aos vereadores e aos prefeitos para fazerem leis que estejam, de fato, em consonância, alinhados com a necessidade de infraestrutura. Tá? É isso. Perfeito. Muito obrigado, Paulo. E já aproveitando parte da sua fala inicial, vamos passar a palavra ao secretário Germano Brem. E, como o Paulo mencionou na fala dele inicial, ele comentou o caso de Porto Alegre. Se você pudesse fazer também para a gente essa menção, nós agradeceríamos. Então, boa tarde a todos, uma alegria estar com vocês aqui na mesa, tanta gente gabaritada falando um pouco das histórias, né, das visões aí do país, saudar o Ricardo, nosso parceiro aí do Sinditele Brasil, Conexis, que plantou essa sementinha, foi até lá Porto Alegre, levando, né, essa visão e estratégia, e a gente conseguiu, então, absorver, né, isso e talvez avançar um pouquinho mais, né, nos procedimentos aí, e hoje ser uma lei referência. Que bom, fico orgulhoso aí de ver os depoimentos pelo país, de a gente ter conseguido fazer essa reformulação legislativa. Porto Alegre, assim como a maioria dos municípios brasileiros, né, especialmente as capitais, tinha um processo bastante moroso de licenciamento, inúmeras secretarias tinham que se manifestar dentro desse processo, uma simples antena, eram cerca de 12 órgãos, para vocês terem uma ideia: a Secretaria da Saúde, a Vigilância Sanitária, a Secretaria da Educação, a Secretaria de Urbanismo, do Meio Ambiente, enfim, né, afadado ao insucesso, não ia dar certo aquele licenciamento, e aí ficava rodando, né, de um lado para o outro, muita insegurança, cada um trazendo uma visão diferente, e a gente não conseguia licenciar em absoluto uma antena, e tinha represado um número de antenas muito grande. Então, a partir desse contato também, dessa visão muito estratégica do Ricardo, que começou a fazer essa caminhada lá em Porto Alegre, a gente começou a internalizar e viu, né, junto com o nosso prefeito Marquesan, na época, nos liderava lá na prefeitura, a importância estratégica que é, né, a conectividade para o futuro da cidade. Eu sou lá secretário do Meio Ambiente e do Urbanismo, né, que envolve a questão do planejamento urbano, então a gente trabalha muito no plano diretor. E eu acho, né, aquela compreensão que a gente já tinha antes da pandemia, dessa estratégia necessária para o futuro da cidade, veio só a se confirmar com o advento da pandemia, né? Hoje, o talento ele não precisa mais estar num grande centro urbano, não precisa estar mais em São Paulo, não precisa estar em São Francisco, enfim, Nova York, ele vai estar onde ele tiver conectividade, ele vai prestar serviço, né, o talento para a empresa, para as melhores empresas, para as maiores empresas de qualquer lugar do mundo.
Então, é muito estratégico para fins de sobrevivência do futuro da cidade que a gente internalize, né, a conectividade, não com viés, né, arrecadatório, mas com a estratégia de futuro da cidade. Né? O que a gente quer, né? Como é que a gente retém, como é que a gente atrai talento dentro do território do município. Então, foi com essa perspectiva que a gente começou a internalizar este conceito. Né? Eu sei que foi muito difícil, especialmente o debate também na Câmara de Vereadores, primeiro interno do município, para essa compreensão de que ao município cabe legislar as questões vinculadas ao urbanismo, à construção civil. Esse é um ponto de dificuldade que se tem em inúmeros municípios, porque os legisladores, né, os prefeitos, eles não compreendem muito bem ou não aceitam, em alguns casos, essa distinção do que é competência da União regular e o que cabe ao município. Como há uma linha, de certa forma, tênue de interpretação na Constituição do que é interesse local, né, o que não é, se apegam e acabam legislando em todos os pontos, na questão ambiental, na questão da radiofrequência, né, na questão urbanística, na questão de saúde pública, e isso gera, né, uma celeuma que a gente não consegue sair e achar uma solução. Então, a gente primeiro trouxe lá, levou essa compreensão para Porto Alegre de que, de acordo com o entendimento já jurisprudencial, existem decisões judiciais nesse sentido, de que cabe ao município regular as questões urbanísticas. A própria Lei das Antenas Federal de 2015 traz, de forma muito clara e expressa, que a competência do município cabe regular questões de construção civil. Então, a gente absorveu isso e transportou para a nossa legislação, né, um modelo totalmente autodeclaratório, né, fortalecendo o trabalho cada vez mais do responsável técnico. A gente sabe das inúmeras dificuldades que os municípios têm, né, para condição técnica de fazer essas avaliações, né, cada vez mais entra governo, sai governo, tem menos quadros dentro do município, e a gente tem que passar a contar com aquele profissional que tem formação superior, tanto quanto os nossos quadros municipais, estudou para isso e tem essa condição de atestar o atendimento da legislação. Então, foi nessa perspectiva que a gente criou, então, este modelo na legislação autodeclaratório. Trouxemos as normas de construção civil, as normas urbanísticas, com relação ao afastamento, com relação à mimetização, com relação à paisagem urbana, de forma clara na legislação municipal, e possibilitamos, então, que o profissional, o responsável técnico, ele ateste aquelas informações, que ele está atendendo à legislação, que é muito clara naqueles pontos que trata do território da cidade, as questões urbanísticas. Então, a gente foi para a Câmara de Vereadores, já levando, né, esse conceito. Na Câmara tivemos uma dificuldade muito grande, foram inúmeros debates, né, porque lá se confunde, eu sei que isso é uma realidade dos municípios, aí trazem especialistas para falar da radiação, dos efeitos, né, que as antenas, né, a modelagem autodeclaratória que a gente estaria criando vai, né, gerar uma série de problemas e doenças de saúde. Então, a gente fez esse debate, levamos, de qualquer forma, mesmo que nós tenhamos levado o ponto de que nós devíamos regular as questões urbanísticas, a gente foi explicar também o alcance das questões de radiofrequência, que não tem nenhum prejuízo, que o celular hoje, né, ele é mais gravoso, vamos dizer assim, que as próprias antenas. Então, fizemos essas explicações, debates, e conseguimos fazer, então, a aprovação. Num primeiro momento, a gente operou num sistema ainda manual, né? Tinha que preencher lá um formulário, trazer a autorização da Anatel, declarar que está atendendo a legislação, pagar a taxa correspondente, e aí um técnico do município fazia essa avaliação, se estava paga a taxa, se está juntado certinho ali a documentação, se tinha autorização da Anatel. Na sequência, né, a gente, então, automatizou esse sistema. Então, hoje, um sistema online, de qualquer lugar do país, tu pode fazer, preenche ali a documentação, declara, né, que está atendendo a legislação, paga a taxa, leva a autorização da Anatel e a licença é expedida na mesma hora, no mesmo instante. Também, né, nessa legislação, a gente já trouxe, então, o conceito das ETRs de pequeno porte, já pensando um pouco, né, no 5G e na necessidade que se vai se ter de ampliar muito o número de antenas, e essas a gente, inclusive, liberou de licenciamento, então não há qualquer licenciamento para ETR de pequeno porte. E, para a utilização nos espaços públicos, já prevendo também que, além das áreas privadas, eventualmente se precisa espaço público, né, especialmente com relação ao 5G.
Então, como no espaço público, tu teria que, independente de qualquer coisa, fazer uma avaliação individual do local, autorizar, isso tem uma burocracia decorrente, independente da questão autodeclaratória do licenciamento, mas a autorização específica para o espaço público, a gente passou a criar esta possibilidade nas nossas PPPs e concessões de equipamentos do espaço urbano, né, do mobiliário urbano. Então, por exemplo, na concessão das placas de rua, a gente abriu essa possibilidade de exploração de receita alternativa para o concessionário negociar, né, com as empresas de telefonia, enfim, a utilização daquele espaço. E aí essa relação é entre privados, não passa para o poder público, a gente tem uma autorização, né, geral, a licença para pequeno porte nem precisa, ou seja, hoje tem mais de 100 mil pontos, né, de placas de rua a serem instaladas na cidade, que pode ser implementadas antenas do 5G. No mesmo sentido, também colocamos essa possibilidade na nossa PPP de iluminação pública, então todos os mais de 100 mil pontos de iluminação pública pode recepcionar essa antena, relógios de rua, as paradas, então também tem essa possibilidade. E hoje, né, então, temos um reflexo muito positivo, não temos nenhuma antena pendente para licenciamento e uma perspectiva de futuro, de estratégia de cidade muito grande com a chegada do 5G e com a condição que temos de recepcionar esse futuro que chega aí. Perfeito, obrigado, secretário. Realmente, Porto Alegre é um exemplo, né, a ser perseguido por todos os municípios do nosso país. E agora, também, para somar aqui ao nosso debate, passar a fala ao Otto, trazer um pouco da visão de Estado, né, visão federal. Boa tarde a todos. Agradecer o convite da Conex aqui em nome do Fred. O que eu tinha preparado era para falar um pouquinho nessa fala inicial, falar um pouquinho do histórico da legislação, de como a gente chegou no projeto de lei padrão atualmente, mas o Paulo e o Germano já falaram bastante. Eu queria só reforçar que assim, houve muita contribuição, diversos municípios tiveram essa iniciativa, desde 2015, inclusive, queria destacar aqui o Distrito Federal, que tomou uma iniciativa de fazer um amplo debate para uma boa legislação local aqui. Mas tudo isso, acredito que tenha sido proporcionado a gente, antes de 2015, a gente tinha um panorama muito sujo, né? A gente não tinha legislação nenhuma padrão, não tinha uma legislação federal que dispunha acerca da instalação de infraestrutura de suporte, né, de telecomunicações, infraestrutura de telecomunicações em geral, e a Lei Geral das Antenas ela propiciou isso, mas ainda carecendo de alguma regulamentação infralegal, e em 2019, com a Lei de Liberdade Econômica, a gente teve uma perspectiva boa de uma tentativa de desburocratização, né, vamos dizer assim, foi guiado um caminho para uma maior desburocratização das ações de governo e o que propiciou um ambiente bom para que se conseguisse fazer o decreto 10.480, que regulamentou vários pontos da Lei Geral das Antenas, e também estabeleceu uma política de DIG-11, que é uma política de instalação de infraestrutura de telecomunicações em todas as obras públicas financiadas ou do governo federal, né, ferrovias, rodovias, gasodutos. E, com isso, há uma perspectiva de grande estímulo de implantação dessas infraestruturas, e o decreto também conseguiu regulamentar alguns outros pontos, como direito de passagem, o que positivamente foi a gratuidade, né, do direito de passagem, o que foi reforçado pela DI 6482, que foi proposta pelo Ministério Público Federal pouco depois do decreto 10.480, mas foi julgado improcedente pelo STF por 10-1, o que reforçou de forma muito positiva essa gratuidade do direito de passagem. Também foi estabelecido o silêncio positivo, que a Lei de Porto Alegre já prevê, muitas outras legislações já têm reproduzido a questão do silêncio positivo, que dá uma certa segurança e noção de perspectiva para as prestadoras interessadas em instalar suas infraestruturas. E também o que a gente vê como muito positivo foi o estabelecimento de critérios objetivos para as infraestruturas de pequeno porte, porque as infraestruturas de pequeno porte, em algumas legislações, aí eu confesso que eu não recordo de Porto Alegre, Germano, mas em muitas legislações a gente tem critérios subjetivos, né? A gente tem algo do tipo, né, que não causa impacto ambiental.
A opção, na época da elaboração do decreto, foi estabelecer critérios objetivos, porque isso tira bastante da discricionariedade do administrador em dizer o que é ou não uma infraestrutura de pequeno porte. E a gente não sabe se, posteriormente ao secretário Germano, se quem estará lá vai ser positivo ou não a implantação da infraestrutura. Então, é importante a questão de ter critérios objetivos para isso. E, nesse contexto, a gente ainda teve a ADI, que julgou a lei estadual de São Paulo inconstitucional, que foi muito positivo para o setor, e, posteriormente, também a lei municipal de São Paulo, e todo esse contexto, ele favorece muito para que a gente, hoje, consiga dialogar com os municípios com mais, não diria propriedade, mas com mais segurança para afirmar, olha, as competências constitucionais elas estão muito bem divididas. O município tem a sua competência para legislar sobre as questões locais, mas ele tem que respeitar alguns parâmetros da lei federal e do decreto 10.480, e nesse contexto a Anatel, o Ministério da Economia, o Ministério das Comunicações fizeram uma minuta de projeto de lei padrão, que fica disponível no site da Anatel, mas com muita colaboração e muita interlocução também de todas as prestadoras, associações representativas, Ministério Público, associações de direito de defesa do consumidor. Então, é uma minuta de projeto de lei padrão muito robusta e muito interessante ser adotada aos municípios, porque o fato é que o 5G, como o Paulo já falou, como o Germano chegou, todos os benefícios do 5G eles vão chegar aos municípios, mas é muito importante que os municípios estejam preparados para recebê-lo, porque o que ocorre as metas, principalmente do 5G, elas são por densidade, são uma meta que se evolui a cada ano para 100 mil habitantes, uma para 50 mil habitantes, e o fato é que se o município não estiver preparado para receber o 5G de uma forma adequada, as prestadoras têm como cumprir essa regra do edital de forma que a cobertura não seja mais adequada para o atendimento da população. E por isso é importante deixar essa mensagem de que os municípios têm que estar preparados, eles precisam adequar suas normas, porque só com isso o 5G vai chegar de forma que seja nitidamente perceptível à população. Perfeito, obrigado, Otto. E ainda aproveitando um pouquinho da sua fala, você comentou sobre o PL Modelo, que está disponibilizado, né, para todos os municípios. E, nesse sentido, a gente gostaria de saber como foi esse diálogo dentro do poder público, né, com diversos atores, como é que foi essa discussão para chegar a essa conclusão, da necessidade de uma legislação de antenas mais adequada. Isso como eu falei, assim, dentro de todo esse contexto, o Ministério da Economia teve um grande apoio nisso. O Ministério das Comunicações e a Anatel, a Anatel principalmente, já tinha um modelo desde 2017, mas não era um modelo institucional como é hoje. Não havia um hot site dedicado na agência para isso, era muito baseado em demanda, né? Os municípios que procuravam a Anatel falavam, olha, a gente tem um modelo aqui padrão, é interessante que o município adote, mas havia diversos pontos ainda não regulamentados da Lei Geral das Antenas que trazia, de fato, alguma insegurança e que acabavam não podendo ser reproduzidos de forma apropriada nesse PL padrão. E com isso, com toda essa evolução que houve, principalmente por conta do decreto, as ADIs que declararam inconstitucionalidade e reafirmaram a constitucionalidade da União legislar sobre telecomunicações, houve esse ambiente favorável e com muito debate do setor de ministérios públicos e mesmo de entes municipais que já haviam procurado a agência antes e que foram envolvidos nesse debate para a elaboração dessa minuta. Perfeito. Muito obrigado. Voltando aqui agora para o nosso colega aqui de Porto Alegre. Bem, você comentou para a gente os diversos avanços, né, que a legislação sofreu nesse curto período. E gostaríamos de estar entendendo se essa legislação pode ser de alguma forma aferida, está tendo algum resultado na ponta. O que vocês conseguem avaliar desse modelo inovador de legislação? Então, né, acho que como eu comentei, muito estratégico sempre para o futuro da cidade, né, a gente entender a conectividade, né, trazer, eu acho que
essa legislação ela foi um marco para nós e tem nos posicionado no Brasil como uma cidade, né, conectada, uma cidade que pulsa tecnologia, né, que pensa no futuro, né? Eu acho que fruto disso também, deste reconhecimento que tem havido no Brasil todo, a gente é hoje a capital aí na América Latina que recebe o evento South Summit, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, né? Acontece na Europa, no sul da Europa, em Barcelona, e Porto Alegre foi escolhida para receber esse evento. Temos garantia, já tivemos esse ano e temos garantia aí para os próximos 5 anos. Então, todo o ambiente da inovação, né, ele tem acontecido na cidade de Porto Alegre. A gente tem apostado muito, né, agora também com a chegada do 5G e essa preparação, esse diferencial que a gente tem perante as outras cidades. Isso tem repercutido muito positivamente e, consequentemente, né, os benefícios disso, as pessoas começam a enxergar a cidade como uma cidade, né, avançada, tecnológica. Porto Alegre, né, embora tivesse uma tradição em planejamento urbano, ela ficou um bom tempo, né, ultrapassada, burocrática, e escoava o desenvolvimento para outras regiões, outras capitais. Então, essa legislação para nós foi um marco. A gente tem sentido, além, claro, naturalmente, da questão da conectividade imediata, né, do alcance do sinal, que a gente tinha uma dificuldade enorme em função de inúmeros processos pendentes de licenciamento. Isso, com, né, a respectiva licença, a gente sentiu imediatamente esses efeitos, mas especialmente eu destaco este marco, né, de se visualizar a cidade de Porto Alegre como uma cidade amiga da conectividade, amiga, né, da internet, né, do futuro, que a gente visualiza aí no mundo todo. Voltando aqui para esse ladinho da mesa, Paulo, agora trazendo um pouquinho aqui da visão das empresas, a gente queria estar perguntando para o senhor como as operadoras têm avaliado esse cenário de evolução. Na sua fala você pontuou, né, que temos diversas legislações sendo adequadas nos municípios, mas como são avaliados esses movimentos para futuros investimentos? O atual ritmo dessas modernizações seriam compatíveis para a execução das obrigações que estão listadas no edital do 5G? Bom, ainda não na velocidade que nós precisamos, né? Nós precisamos licenciar na velocidade compatível com 5G. Né? O processo ainda é carente de alguns ajustes, né? Porque eu não trabalhei ainda no setor público. Né? É um baita de um desafio, né? Porque você sai com uma lei, daqui que essa lei chegue na onde tem que chegar, é um caminho árduo, né? Mas ele é auspicioso, né? Porque como o agente público ele é obrigado a fazer tudo aquilo que está previsto em lei, tá certo? É claro que alguns aspectos carecem de interpretação e aí é um desafio. Mas o fato é que isso é como aquele locomotiva antiga que, para pegar velocidade, ele vai andando aos poucos, né? Vai ganhando velocidade aos poucos. A gente acredita, sim, que na exata medida em que as leis são extremamente simples, poucas interferências do poder público, né? A radiação saiu, seja porque um movimento exitoso também das empresas, porque nós tivemos que, pressionados pelo poder público e pelo Ministério Público, né? Porque o Ministério Público, no dever de fazer com que as leis sejam cumpridas, eu me lembro que uma das primeiras viagens eu fui para Canoa. Tinha uma Canoa, né? Acho que é a região metropolitana, isso, né? E o Ministério Público entrou com ação para tirar uma torre da nossa empresa, porque não tinha licença, né? E essa torre, se tirasse, ela parava uma região inteira, porque ainda tem esse aspecto. Você tem, às vezes, uma torre que ela é concentradora. Então, ela recebe sinais de outras empresas, de outras antenas e encaminha isso para uma central. E é difícil você explicar que, assim, eu não consigo prover serviço de telecomunicações, porque há uma outra confusão de achar que a gente põe onde a gente quer, né? Não, eles põem onde quer. Não, isso tem um estudo, e aí você tem que colocar naquela região, para você poder ter cobertura. A Anatel nos exige, né, metas de cobertura, de qualidade de serviço e tudo. Então, a nossa expectativa,
tá? É de que, primeiro, um certo sentimento de competitividade, sadio, né? Mas o município de Porto Alegre fez... Eu não tenho certeza, secretário, mas a gente... o Ricardo já tinha nos deixado lá para assumir outro desafio, mas nós falamos desse sistema, e eu acho que alguém da Prefeitura de São Paulo disse que foi lá ver esse sistema, porque eles aprovaram a lei, mas não tinha o sistema pronto, né? E aí, vai lá em Porto Alegre, eles foram lá, acho que tentaram até utilizar, né, concessão. Então, vejam que os municípios começam a competir, porque ninguém quer ficar para trás. Tá certo? Então, objetivamente, a gente ainda tem alguns desafios, né, algumas conversas que tem que ter. Eu já participei de 3 ou 4 lá em São Paulo, com a equipe técnica, né, porque você tem que tentar trabalhar isso. Tivemos na CETESB. Então, é um trabalho extremamente intenso, mas o cenário é de otimismo, né? E esse movimento de alguns municípios de grande porte tem feito mexer com o brio, estou aqui descontraindo, mas mexendo com o brio dos outros municípios, a ponto deles quererem, né, saber por que São Paulo fez de um jeito, o Rio de Janeiro fez de outro. Eu me lembro, São Paulo e Rio têm uma certa competição e é sadia, né? É sempre importante. Então, o Rio publicou a lei, São Paulo tinha uma dificuldade, alguns consensos aí para chegar num termo, mas aquela pressão da divulgação, olha, o município tal já está pronto para o 5G, a mídia, de alguma forma, ajuda nesse processo de disseminar as boas novas, né? Então, na prática, o nosso desejo é que, com o autodeclaratório, um sistema extremamente simples, vocês não fazem ideia de quanto custa para uma empresa, custava, né? Estamos otimistas, para dar entrada num processo. É um negócio assim, o Brasil é um dos únicos que tem essa figura de despachante, né? Acho que é o único país que você tem que contratar alguém para ajudar as coisas a andarem, né? Nós temos que contratar despachante, projeto nisso aqui, dar entrada no CREA, ART não sei de onde, taxa não sei do quê. Então, esse processo do autodeclaratório, eu acho tão simples, até para a própria prefeitura, porque assim, se eu declaro algo diferente daquilo que eu apresentei, eu respondo criminalmente e a prefeitura vai lá e tira o site, multa e faz, entendeu? Então, se cria uma estrutura de controle extremamente onerosa, e a gente sabe que, no final das contas, quem paga é a sociedade, né, porque não tem almoço grátis. No final das contas, a situação começou a mudar em função desse ambiente favorável, criado, obviamente, pelo setor, através das empresas, através da liderança do Ricardo e de outras pessoas que nos ajudaram nesse processo, e a gente acredita, sim, que é um ritmo de locomotiva, já estamos aqui na meia velocidade, acho que daqui a pouco nós estamos no trem-bala, dando entrada lá e a certidão já saindo, e a gente colocando a infraestrutura. Perfeito. Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta, Paulo, mas os colegas também fiquem à vontade para poder responder. Você mencionou a legislação de São Paulo. E qual seria a avaliação de vocês sobre esse modelo de São Paulo, que é um modelo que traz também contrapartidas? Eu acho ótima essa sua pergunta, certo? Porque contrapartida, zero. Certo? Zero. Não houve contrapartida. Porque, na realidade, sabe o que eles queriam? Eu disse, não, vocês têm que levar a cobertura para a periferia. Essa foi a contrapartida. Bom, mas nós queremos também servir lá. Então, vamos resolver. Então, a legislação permitiu melhorar a cobertura em algumas regiões de São Paulo, certo? Tipicamente de periferia. Então, para deixar claro, não é o Jardim, não é Morumbi, não, era da periferia, que as empresas têm interesse, sim, né, porque há ali uma demanda forte de telecom. E vocês imaginam o seguinte, ó, alguém, independente da região onde mora, assim, eu não conheço áreas de comunidade em que você tenha escritura, às vezes nem título de posse você tem. Aí você tinha que dar entrada numa app, você tinha que mostrar a escritura. Como é que na periferia você põe isso? Não põe, entendeu? Então, lá em São Paulo, o que aconteceu foi isso, olha, precisamos resolver urgentemente uma demanda em determinadas regiões, norte e sul, e percebam o seguinte, nesses lugares, postos de saúde, escolas, tá certo? Tinham carência de serviço de telecom por falta de infraestrutura.
né? Então, na prática, o que se fez aqui, zero contrapartida, não, vocês mudaram a lei e a gente fez isso. Não, não. A gente fez o seguinte, vamos priorizar essas áreas, tá? Porque imagine, a Prefeitura de São Paulo, como várias prefeituras, compraram tablets e os tablets não funcionavam. Então, assim, olha o dilema, né? Uma demanda, perdemos muito na educação, acho que todo mundo aqui já... Exatamente. Ok, mas... Tem escola que não tem nem luz. Pois é. Perfeito. Então, vejam, assim, a nossa intenção é que haja cobertura em todas as áreas da cidade. Tá? Não existe essa coisa de fazer assim, até porque as pessoas se deslocam, né? Eu vou de um canto para o outro, então eu preciso ter telecom funcionando de forma adequada, de uma forma estável. Então, existe sim, tá, algumas demandas dos municípios que precisavam ser atendidas. São Paulo, particularmente, foi uma que colocou de forma muito explícita, né? E nós estamos resolvendo, temos um compromisso aí de em um ano, resolver essas áreas de sombra, né? Fazendo absolutamente o que nós sempre quisemos fazer, né? Colocar serviço de telecom em todas as áreas desse país. Mudou a legislação, as empresas investem. Facilitou, a sociedade ganha. Então, vamos torcer, eu não sei quantos aqui representam o poder público, a Anatel tem um papel importantíssimo nisso, porque há muito desconhecimento, né? Os vereadores, nós temos, e isso é democracia, né? Importante, você tem vereadores com níveis diferentes de formação, pessoas com mais formação, outros menos formação, e você lidar com esse tipo de público que não conhece bem o tema é um desafio para nós. Mas, como eu falei no início, o cenário é propício, é estimulante, e temos aí mais uns 5.400 municípios para conseguir virar essa mancha, que é esse atraso de telecomunicações que esse país, de alguma maneira, propiciou à sociedade. Obrigado. Bem, voltando aqui agora para o nosso colega de Porto Alegre, gostaríamos de pedir que você deixasse aqui alguma mensagem, algum recado de incentivo para que os demais prefeitos possam seguir os exemplos, né, que estão sendo deixados por esses estados, como o estado do senhor. Na verdade, o município. Município, quase. Então, né, eu acho, né, comentei um pouquinho ali no início, os municípios, gestores, vereadores, prefeitos, eles têm que entender isso como uma estratégia de futuro, né? O futuro da cidade está ligado à conectividade. Eu sei que são inúmeros desafios, eu vejo a fala aqui do Paulo e me vem na memória a lembrança da caminhada na Câmara de Vereadores e aqueles diversos atores no processo, tensionando, né, por muitas vezes indo contra uma coisa que a gente tem clareza da importância e da necessidade, né, para o crescimento do nosso país, do mundo de uma forma geral. Então, nós tínhamos lá, né, eu recordo um pouco, a vigilância sanitária fazendo análise, a taxa, tinha estudo de viabilidade urbanística, depois nós tínhamos o licenciamento ambiental. Então, várias unidades, secretarias participando na viabilidade urbanística, depois, na etapa de licenciamento ambiental, uma série de taxas, um quebra-cabeça gigantesco, e eu vejo nas legislações dos municípios são assim, porque tu não consegue, né? Porque afasta tantos metros daqui, da escola, do posto, da prefeitura, tira de lá, assim, só para tu achar aonde que tu pode instalar a antena, já tem que contratar um profissional altamente gabaritado para desenhar o mapa do município e poder implementar essa antena. Então, a gente levou, né, isso para a Câmara de Vereadores, dessa importância, e eu acho que essa é a maior compreensão. Entender como estratégia de futuro, e segundo, o município, estado, distrito, é uma questão legal também, que é importante levar, que é o que a gente conseguiu superar lá na Câmara de Vereadores, internamente, né, e depois com a Câmara de Vereadores. Ao município cabe regular as questões vinculadas à construção civil, as questões urbanísticas. Isso STF já compreendeu dessa forma,
a legislação federal de antenas ela traz esse ponto de forma bastante clara. Então, não cabe ao município legislar a questão ambiental, não cabe legislar a radiofrequência, né? Ele não pode invadir da sua competência. Se tem uma autorização da Anatel, a gente tem que trazer regras simples e claras. O que tu quer? Olha, tanto de recuo, tanto de afastamento, a antena tem que ter mimetizada, enfim, com o local. São 2 ou 3 comandos urbanísticos que tem que ter, e não mais do que isso. O resto já vem da autorização da Anatel. Então, não tem mistério, é simples. O sistema, e aí, Paulo, um pouco do teu histórico, a gente auxiliou ali São Paulo, tanto em algumas agendas no processo de construção ali da lei, mas também especialmente ao sistema. Fizemos reunião com o chefe de gabinete do prefeito, que foi uma liderança importante ali para implementar esse sistema. E eu me recordo, eu levei a nossa equipe na reunião, e contei um pouco desse histórico para eles, e eu vejo a dificuldade que eles tinham para internalizar, porque parecia tudo muito difícil, né? Às vezes o corpo técnico ele fez a vida inteira aquilo, analisou, é o trabalho dele, né? Ele está lá. E aí a gente explicou, não, mas é simples, 2 ou 3 comandos, entendeu? Que declara, o profissional tem informação tanto quanto aqui, a fiscalização pode ser por amostragem, então nada se perde, autoriza, declara aquela informação que não se tem. E eu acho que, fruto disso, eles estão conseguindo implementar ali um sistema agora também já muito semelhante, muito simplificado. Então, né, voltando para a pergunta, estratégia de futuro. O futuro da cidade está ligado à conectividade, à internet. As grandes cidades, elas não vão sobreviver se elas não internalizarem isso dentro dos seus processos de planejamento urbano, né? Plano diretor da cidade, a Constituição Federal dos municípios. Então, tu tem que trazer já essa visão para o plano diretor estratégico da cidade. Essa é a mensagem. Perfeito, obrigado. Ioto, passando a palavra agora para o nosso colega da Anatel, gostaríamos de perguntar, na verdade, de tentar entender o que mais a Anatel e o governo poderiam fazer para acelerar esse processo de transformação que nós estamos vivendo? Bem, aproveitando o gancho aqui do secretário Germano, principalmente sobre essa preocupação de radiação não ionizante, a Anatel tem diversas iniciativas assim que deixam bem transparente para a sociedade de que não há dano, né? A Lei 11.934 ela já estabeleceu ali as radiações máximas, né, de campos eletromagnéticos, e a Anatel ela tem um sistema que toda a população consegue visualizar a qualquer momento todas as estações radiobásicas que estão licenciadas no país e o nível de radiação que elas emitem é muito abaixo do que é estabelecido em lei, e a lei seguiu recomendações da Organização Mundial de Saúde. Mas é preciso reconhecer também que, nesse sentido, talvez a regulamentação que deve ser expedida pelo CONAMA vai ser muito positiva para se consiga ter uma maior tranquilidade dos entes municipais sobre esses aspectos ambientais. A Lei Geral das Antenas ela previu que o CONAMA deve prever um licenciamento único dentro do licenciamento de infraestruturas urbanas, e o CONAMA deve expedir uma regulamentação para esse ponto. E essa regulamentação não foi feita até hoje. Houve uma tentativa num passado recente, mas havia um problema com a composição do CONAMA, mas que já foi decidido esse ano pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há uma expectativa grande de que essa regulamentação saia e que isso possa dar mais tranquilidade aos municípios nessa questão ambiental. E, saindo um pouquinho do município também, seria bastante importante que houvesse um maior diálogo dos municípios, das prestadoras com as concessionárias de rodovias. Hoje a gente tem muita infraestrutura passiva e ativa de telecomunicações instaladas à margem de rodovias que é basicamente usada pelas rodovias e não há um compartilhamento, um uso pelas prestadoras, e seria muito importante que se estimule mais esse debate. Num passado recente também o Ministério das Comunicações tentou iniciar esse debate, mas foi no contexto do Decreto 10.480 e talvez tenha se perdido um pouco. Acredito que possa ser retomado. E, como uma palavra final, assim, eu acredito que a Anatel sempre esteve, né, desde que
percebeu a necessidade de dar uma apoio aos municípios, a Anatel sempre esteve à disposição dos municípios para o debate, para participar de qualquer evento, de qualquer, até treinamentos em localidades. Eu sei que o Ministério das Comunicações e o Ministério da Economia também atuam nesse sentido, de sempre estar muito abertos a diálogos, a participação e apoio dos entes municipais, e acredito que essa seja uma mensagem que deva ficar registrada, de que a Anatel sempre estará presente quando for solicitada. Obrigado, Otto. Antes da gente abrir para as nossas perguntas aqui dos nossos convidados, vou fazer a nossa última pergunta, também ficam todos livres para respondê-la, caso estejam interessados. Vou direcioná-la ao Paulo. Na Câmara, na verdade no Senado, agora está tramitando um projeto de lei que trata do silêncio positivo. Como a aprovação dessa lei em âmbito federal pode ajudar a contribuir para acelerar esse processo de transformação nas regiões locais? O silêncio positivo já tem na legislação de Porto Alegre. A ideia é que isso possa se estender para os outros municípios. E o que se espera dele é que, não havendo a manifestação do poder público num determinado período estabelecido pelos 60 dias, se considera aprovado aquele empreendimento ou aquela infraestrutura, né? Uma das grandes dificuldades, a gente até entende que o poder público, e quando eu falo poder público, eu estou sempre olhando para o doutor Germano, né? A responsabilidade dele de representar aqui os 5.000 e poucos municípios, com um êxito extraordinário em Porto Alegre, é que eles também têm capacidade limitada, né, pessoas, né, para analisar esses documentos, esses projetos, essas informações, porque mesmo com o autodeclaratório, de alguma maneira pode ser necessário fazer alguma avaliação no processo interno da prefeitura, do órgão. Então, esse do silêncio positivo, para a gente, é extremamente importante, para tentar minimizar um efeito que é próprio do setor público, que é prazos, né? Eu não falo de morosidade, porque acho que não é exatamente o termo, para não gerar nenhuma, vamos dizer assim, nenhum ressentimento. Mas a gente sabe que o poder público, muitas vezes, demora, tem seu tempo, tem sua necessidade de passar por várias instâncias, e, às vezes, isso traz prejuízo para a gente, porque, assim, cada dia que eu perco para colocar uma infraestrutura, tá, é prejuízo que isso está trazendo para a comunidade, para o setor empresarial, de uma maneira geral. A nossa expectativa é que o silêncio positivo nos ajude, tá, a avançar num outro fator, que é a questão da morosidade do tempo que se leva em alguns municípios que ainda não adotaram o autodeclaratório e que analisam os processos para que a gente possa ter celeridade. Tá bom? Bem, pessoal, então a gente ainda tem uns minutinhos, infelizmente já está acabando, mas a gente quer deixar aqui aberto para quem tiver interesse em fazer alguma pergunta a algum dos nossos convidados, fique à vontade. A questão de você ter o silêncio positivo, que já está no decreto, né, que regulamentou a Lei Geral das Antenas, ele estar na lei, eu acredito que dê maior segurança jurídica, e por isso é muito positivo. É importante que esse PL seja aprovado, que haja o silêncio positivo, porque o PL, inclusive, é uma reprodução quase idêntica do que já está regulamentado no decreto, mas estar na lei é um fato de que dá maior segurança jurídica, e acredito que talvez até um maior conforto para os municípios adotarem essa regra também na legislação local. A visão é buscar mais segurança jurídica, porque o agente público, ele tem receios, né, de algum ato que ele possa vir a praticar, isso ser questionado e ele responder individualmente por isso. Então, a ideia é buscar fazer algumas alterações importantes para aprimorar a Lei Geral de Antenas. Agora, de fato, assim, o objetivo maior realmente é dar segurança jurídica para que as coisas andem da forma como já está previsto na legislação, e os municípios, porque às vezes a gente vai nas reuniões, é um mecanismo quase que instantâneo, né, de, não, mas eu não posso fazer absolutamente nada
que a lei não me autorize, porque eu posso responder por isso. Então, a questão do silêncio também traz um pouco de tranquilidade para o administrador público. Então, a gente entende que é importante, é essencial para dar mais segurança jurídica, mas nós temos já mecanismos e instrumentos para fazer com que a coisa ande. O que nós efetivamente precisamos é que as prefeituras, em especial as secretarias, agilizem esse processo. Isso é fundamental, porque levar 1 ano, 2 anos, 6 meses para licenciar uma estação Rádio Paz é uma coisa que ninguém consegue assimilar como verdadeira. Então, com a legislação dando a ele segurança jurídica, a expectativa é que as coisas andem com velocidade. Tá? Eu vou sugerir para as outras prefeituras, estou chamando todo mundo lá para Porto Alegre, pegar esse sistema de vocês, porque em São Paulo eles iam começar do zero. Eles iam começar do zero. A gente já estava apavorado. Então, conseguir mudar a lei mais difícil. Vamos esbarrar no sistema. E aí vocês conseguiram ceder. Então, eu vou fazer propaganda, continuar fazendo propaganda do sistema. Bacana. Eu acho que tudo que fortalece, do ponto de vista da legislação federal, é muito positivo, assim, porque eu fico imaginando a caminhada, e eu sei que, pela nossa experiência de Porto Alegre, tem que ter quase que um alinhamento dos astros para poder passar essa legislação na Câmara de Vereadores, né? A visão, né, conexa ali do Ricardo, trazendo, né, conhecimento, levando a informação para a gente absorver no Executivo, primeiro passar pela barreira do Executivo, que são em diversas secretarias. Eu me lembro que a gente brigou lá com o secretário do Meio Ambiente da época, ele até saiu depois disso, né? No lugar dele. Né? Então, foi uma resistência muito grande, depois na Câmara de Vereadores também. Então, se tu consegue, num ente, né, na União, que ela traga essa regulamentação, porque é estratégico para a cidade, para o país, entendeu? Não tem dúvida com relação a isso, não pode haver dúvida. Então, se tu traz um arcabouço já bem organizado, tu consegue dar essa segurança necessária para implementar lá no território do município. Porque se tiver que fazer município a município, é um caminho, é possível, entendeu? Mas é uma cruzada. Porque eu fico imaginando nós, uma capital, entendeu? As visões retrógradas que se trouxeram na época, no momento da discussão, os jabutis que se colocaram no processo de discussão, né, fazendo crer que a gente estava criando um território de câncer na cidade, que todos iriam morrer a partir dessa reformação legislativa que a gente estava fazendo. Então, é um debate, por muitas vezes, baixo, né? Então, eu fico imaginando a dificuldade de fazer essa transformação município a município. Então, é importante, sim, a União, já que, né, tratar a regulamentação das questões das antenas é competência, a Constituição Federal garante para a União, que ela traga, sim, o silêncio positivo, que traga, talvez, a figura do autodeclaratório. Eu penso que o autodeclaratório ele é melhor que o silêncio positivo, ele dá mais segurança para o técnico municipal lá avaliar, porque não teve um técnico, alguém avaliou isso e se responsabilizou por essa informação. Então, para fins de órgãos de controle, Ministério Público também, é mais seguro esse formato. Então, tem que se fazer essa discussão, mas eu acho que tudo que vem, né, a somar no sentido de a gente ter essa condição de licenciar mais rápido contribui para a estratégia de desenvolvimento do país. Acho que podemos fazer mais uma pergunta. Bom, Ricardo Dickmann, da IAF. Minha pergunta vai para o Otto. A primeira você já respondeu, que é a questão do CONAMA. Aí queria a tua percepção com a questão do DIG-11, né, que apesar de estar muito bem descrito no decreto previsto, na lei das antenas, mas não me parece ainda, talvez, que esteja rodando de uma forma que deveria acontecer, né? A gente pode ter uma perspectiva grande de economia de grana mesmo, né? E também de velocidade, mas talvez culturalmente esse planejamento de obras nesse modelo que é muito exitoso ainda não está como deveria acontecer. Queria ver a tua percepção com relação a isso. O DIG-11, assim, ele certamente vai representar uma economia gigantesca. Na época dos estudos do decreto, se vislumbrava a economia de até 90% para a instalação de algumas infraestruturas de telecomunicações, principalmente as subterrâneas.
O fato é que o decreto está bem construído, mas ele ainda carece de uma regulamentação infradecreto, né? Ele depende ainda de uma portaria do Ministério das Comunicações para estabelecer os critérios de regulamentação das especificações técnicas de que devem constar nessas infraestruturas que vão ser construídas por força dessas obras. E essa necessidade ela é muito importante para que não se construa infraestrutura que não possa ser compartilhada. A ideia dessa regulamentação é permitir que essas infraestruturas sejam compartilhadas, mas o fato é que, como tinha muitos aspectos positivos no decreto 10.480, talvez esse tenha sido deixado um pouco de lado em razão dessa necessidade, mas vai ter uma grande oportunidade de reforço e de novo debate com principalmente o Ministério da Infraestrutura, o Ministério Minas e Energia, que para que essa regulamentação seja de fato implementada e possa ser efetivada e trazer essa possibilidade de maior desenvolvimento dessas infraestruturas, que a gente já percebe que existe nas concessões de rodovias. As concessões de rodovias já prevêem isso há pelo menos 10 anos, mas que talvez falte um pouquinho de comunicação que possa ser reforçada também nessa oportunidade. Com relação à segurança para as pessoas onde existem essas antenas, foi colocado muitas situações interessantes aqui sobre legislação e segurança jurídica, e eu não sei se esse é o workshop apropriado para fazer a pergunta, então eu gostaria que quem estiver mais habilitado desse a resposta no sentido da segurança para a saúde das pessoas onde existem essas antenas, porque a gente sabe que há emissão de radiação, né? Tanto no aparelho celular como numa dessas antenas. Obrigado. A Anatel faz essa fiscalização, afinal todos os equipamentos são homologados, nenhum equipamento é instalado sem ter sido homologado pela Anatel, passado por todos os testes necessários, e ela acompanha, na medida em que, para se obter a licença, você faz testes de medição de frequência, e eles estão muito abaixo da própria regulamentação da resolução da Anatel, que estabelece esses limites. Então, do ponto de vista de radiofrequência, a Anatel, com todo o quadro técnico e a competência que lhe é peculiar, ela faz esse papel de fiscalização. E a parte de infraestrutura, né, aí falando agora da segurança da infraestrutura, a Prefeitura, de alguma forma, com os requisitos que ela estabelece, estão implícitos ali requisitos que precisam ser observados para garantir que aquelas torres não caiam, né? Manutenção, enfim, existe um cuidado, porque afinal de contas a gente sabe do risco que isso representa, mas tanto a Anatel quanto a Prefeitura e as próprias empresas, tá certo? Desenvolvem ações, planos preventivos de manutenção que visam dar garantia para aqueles que circundam as instalações. A gente observa algumas torres acabam caindo, são muito menores a quantidade do que o parque de infraestrutura que a gente tem. Então, posso lhe dizer que o cenário aponta para a segurança, para que não haja risco à vida das pessoas. Como foi dito aqui, o aparelho, até por ele estar muito mais próximo do humano, tá, ele não traz riscos elevados ou significativos, como qualquer outro equipamento eletrônico que a gente tem, e a torre fica distante das pessoas, né? Tanto em altura quanto, às vezes, na linha horizontal e vertical. Cada um complementando dentro da sua área de competência. A Anatel, né, regulando e fiscalizando as questões vinculadas à radiofrequência, e o município, as questões de estrutura, construção civil, conforme determina a legislação federal. Eu me lembro que veio esse debate muito forte lá no município de Porto Alegre, a gente fez essa distinção, é necessário para a gente avançar no tema, mas a gente trouxe profissionais muito gabaritados para fazer e desmistificar isso, né? A Conexis nos disponibilizou alguns e nós buscamos outros para fazer esse debate, e eu me recordo bem, me chama muita atenção um exemplo que me foi dado e demonstrado em imagens, e isso pode ser confirmado aí pela internet, que na sede da OMS, Organização Mundial da Saúde, existe uma antena bem grande de celular. E só para complementar, a Anatel disponibiliza
para consulta qualquer cidadão do nível de radiação ionizante que todas as antenas, todas as estações licenciadas no país estão emitindo. Perfeito. Bem, pessoal, então, infelizmente chegamos ao fim desse nosso debate. Agradecemos a presença do Otto, Germano e Paulo. Sem dúvida, brilhantaram muito essa discussão, esse workshop. Agradecemos a todos aqui que nos prestigiaram com a sua audiência. E agradeço também por fazer parte desse momento, debatendo esse tema que, sem dúvida, é essencial para o futuro da transformação digital do nosso país. Obrigado.